com grande satisfação que vos recebemos para assistir a esta primeira conferência que integra e inaugura um ciclo de conferências itinerantes promovido pela primeira vez pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e que decorre ao longo deste ano 2019. Este ciclo de conferências itinerantes é uma iniciativa da Sociedade, como já foi referido, sendo o IE a instituição acolhedora desta primeira conferência. Esta primeira conferência será proferida, como é já do vosso conhecimento, pelo professor António Nova, com esse título bastante desafiador, Ciências da Educação, o que ainda precisamos saber. E com comentários da nossa doutoranda em Ciências da Educação, a doutora Rovena Borges. Desde já, um agradecimento muito especial a ambos pela vossa disponibilidade de fazerem parte nessa iniciativa e de se deslocarem a Braga neste dia de hoje. De seguida, a Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação apresentará em mais detalhe estas conferências ou este ciclo de conferências itinerantes. Por agora, e pela minha parte, apenas gostaria de agradecer à direção da Sociedade, na pessoa da sua Presidente, a professora Isabel Menezes, todo o apoio para a realização desta conferência, bem como aos meus colegas da comissão organizadora deste ciclo de conferências, o professor Matias Alves, o professor Carlos Pires e a professora Luísa Branco. Agradeço igualmente ao IE, na pessoa do seu presidente, José Pacheco, hoje representado pela professora Alexandra Gomes, que desde o primeiro momento, sem hesitar, apoiou a realização desta conferência aqui no IE. E ainda não posso deixar de agradecer ao Dr. Ricardo Ribeiro o apoio na concessão dos materiais de divulgação e na própria divulgação deste evento. Aos centros de investigação, que também colaboraram na divulgação desta conferência junto dos seus investigadores. Ao Dr. José Emílio Palmeira, ao Sr. Arthur Marques, o apoio informático e a transmissão online desta conferência. A Dona Rosa Vilaça, Sr. Joaquim Vilaça, o apoio na preparação deste anfiteatro. E ao nosso estudante, José Nuno Teixeira, o apoio nesse secretariado. De imediato passo a palavra à professora Isabel Menezes para o enquadramento destas conferências itinerantes e de seguida também a professora Alexandra Gomes. Muito obrigada a todos pela vossa presença mais uma vez. Obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. É com especial gosto que estou aqui hoje e algo me diz, como não vieram como ouvir, vou ser curta, portanto tenho uma grande razão para ser ainda mais curta e seca do que habitual, mas sendo curta e seca não posso deixar de fazer alguns importantes reconhecimentos. Desde logo, em primeiro lugar, permitiam que viole o protocolo e que agradeça ao professor António Nova pela generosidade de estar aqui hoje connosco e esta disponibilidade e solidariedade, que não há maneira de agradecer, mas pelo menos há maneira de reconhecer publicamente. E agradecer também à nossa colega, quase doutorada, um destes dias em Ciências da Educação, a Rosária, dizer que é com muito gosto que está aqui nesta situação e que espero que seja também uma boa oportunidade e um bom momento de reflexão e partilhado por todos nós, com certeza. Estas conferências surgiram organizadas por um grupo de colegas da direção da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, o Matias Alves, a Fernanda Martins, o Carlos Pires, a Luísa Branco, e surgiram na sequência de algo que foi o desígnio desta direção desde o momento em que o Almerindo, que aqui também está presente, nos desafiou a constituirmos esta lista. E é o reconhecimento que nós somos uma geração que deve passar o testemunho entre aquilo que é a história, o património das ciências da educação e aquilo que é o olhar para a frente. E, portanto, esta ideia de uma ponte entre o passado e o futuro das ciências da educação em Portugal, e, aliás, que inspirou as várias imagens de pontes que circularam e que depois aparecem aqui no programa, esta ponte que foi finalmente encontrada pela Fernanda e que, enfim, com a qual nós nos identificamos, esta ponte para o outro lado. E esta conferência, este título da conferência é muito desafiador, que o António Nova também nos brindou e que exatamente esperamos nós que sirva para estas conferências, sirvam para isto, sirvam para
recuperar aquilo que é o nosso pensamento e a nossa tradição do pensamento, reconhecendo duas coisas muito importantes que são importantes para todos nós e que espero que continuem a ser importantes para as gerações de investigadores que são o futuro das ciências da educação. É que uma ciência sem história e sem memória é uma ciência que não existe. E, portanto, este património científico das ciências da educação é algo que nós devemos preservar e projetar no futuro, e esperemos que as conferências sirvam para isso mesmo. E deixem-me, finalmente, no completo estilo de violação do protocolo, para além de agradecer aos meus colegas, agradecer de forma especial hoje ao Matias Alves, que esteve também aqui no backup desta vinda, mas também à Fernanda Martins, pelo imenso trabalho, pela imensa generosidade, pelas imensas conversas que fomos mantendo esta semana nos ajustes finais desta sessão de hoje e, claro, encerrar com um grande agradecimento ao Instituto de Educação, na pessoa da doutora Alexandra, dizer que é com muito gosto que começamos estas conferências aqui na Universidade do Minho e que também é com muito gosto que temos perante nós uma sala cheia de pessoas da Universidade do Minho e de pessoas de vários outros sítios que se foram encontrando aqui. Espero que isto possa ser também o primeiro de muitos momentos em que nos encontremos ao longo deste ano nestas conferências. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas da mesa, de modo muito particular o Professor António Nova, a quem agradeço de facto mais uma vez estar aqui connosco e que para esta conferência que certamente será muito interessante para todos. Também a doutora Isabel Menezes e obrigada também por a Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação ter lembrado de começar este périplo das conferências itinerantes no IE, aqui na Universidade do Minho. Também, obviamente, a Fernanda Martins e também desde já começo por agradecer o ter organizado, portanto, em seu nome, o resto da organização, esta conferência aqui no IE e nos dar este prazer de termos, de facto, a conferência hoje. Enfim, a Rubénia, que tem este papel bastante interessante de poder depois discutir e colocar à discussão certamente muitos dos pontos que nos farão refletir e repensar as questões da ciência da educação. É de facto com muito gosto que o Instituto de Educação recebe esta conferência, tanto mais que este ano no IES comemora o 25º aniversário da licenciatura em Educação e, portanto, parece-nos que este momento e esta conferência vai constituir, sem dúvida, um espaço privilegiado para pensarmos, para refletirmos, para problematizarmos esta área científica das ciências de educação. Curiosamente, num dia de hoje, que é um dia também, eu diria, grande para a Universidade e muito particularmente para as ciências ditas sociais e para as ciências de educação, uma vez que, de muita parte da manhã, tivemos a atribuição de 2 doutoramentos honoris causa na área das ciências sociais, um deles, em particular, nas ciências da educação, do Dr. Laborinho Linso. Portanto, hoje está a ser um dia magnífico para as ciências da educação, diria eu, e que melhor maneira do que encerrar, de facto, este dia com a conferência com um título muito desafiador e que eu receio que não haja tempo esta tarde para discutirmos o que ainda precisamos de saber das ciências de educação, mas que certamente ficará aqui o repto e acho que nos levará a todos, como dizia hoje o professor Bento Domingos, a um desassossego, e acho que é importante também nos desassossegarmos e perseguirmos de facto as nossas inquietações e nos pensarmos e repensarmos sobre as nossas crenças e aquilo que queremos. Portanto, eu, uma vez mais, e para fechar, porque também, como dizia a colega Isabel Menezes, não vieram aqui para me ouvir, eu, uma vez mais, como diria, agradeço o privilégio e esta oportunidade desta conferência com o professor António Nova e desejo a todos, de facto, uma excelente participação, reflexão, discussão no final, com este apelo do que precisamos ainda de saber. Muito obrigada. Bom, já
já de seguida passar a palavra ao professor António Nova e depois à doutora Rovénia Borges. Temos, de fato, temos o tempo bastante controlado, mas antes gostaria só de deixar aqui algumas notas curriculares muito breves, não é? Que, em boa verdade, se calhar você já conhece, mas de qualquer forma acho que vale a pena relembrar. O professor António Nova, reitor honorário da Universidade de Lisboa, instituição da qual foi reitor entre 2006 e 2013, atualmente embaixador de Portugal da Unesco em Paris, é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Geneve e doutor em História pela Universidade de Paris, é investigador na área da História da Educação comparada e das políticas educativas, lecionou em várias universidades do mundo e é autor de mais de uma centena de trabalhos científicos, entre livros, capítulos e artigos. É membro do Conselho Consultivo da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, é membro do Conselho Consultivo do Instituto de Educação, tem sido, ao longo da sua carreira, agraciado com condecorações e prémios e também tem tido uma participação cívica ao longo da sua vida. A doutora Rovénia Borges é jornalista do Ministério da Educação do Brasil desde 1994, é mestre em Educação pela Universidade de Brasília, doutoranda em Ciências da Educação pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho, investigadora no campo das políticas de educação internacional, tem publicado trabalhos com ênfase em desigualdades sociais e na mobilidade de estudantes brasileiros. São notas breves, mas eu não posso deixar de referir um outro aspecto do currículo de ambos e que também é muito importante, que não pode ser deixado de referir, é que ambos são sócios da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Professor António Nova, muito obrigada mais uma vez. Passo imediatamente a palavra para proferir essa conferência. É um título tão desafiador, mas já foi dito várias vezes. Muito obrigada. Depois, se calhar vocês, vou projetar, se calhar vocês, não sei, se não têm lugar, se não umas cadeirinhas, depois cadeirinhas. Vamos às cadeirinhas. Vamos e levamos as cadeirinhas. A Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação é uma sociedade onde as pessoas transportam as próprias cadeiras. Obrigado. Eu vou fazer uma coisa muito simples, vou fazer um apontamento, não é propriamente uma conferência, vou fazer um pequeno apontamento a partir deste título, que na verdade eu acho que não fui eu que o inventei, não sei, foi Matias Alves. Eu, aliás, pensei que o ciclo de conferência era todo com este título, e, portanto não é invenção minha, foi-me dado pelo Matias Alves, a quem eu agradeço também a colaboração e o apoio para estar aqui hoje convosco. Cumprimentar a Isabel, cumprimentar a Fernanda, a Alexandra, a Rovénia, pedir desculpa de não ter enviado texto nenhum, mas eu não tenho textos para as conferências, nunca tenho, é uma questão de... isto é, eu tenho que fazer uma conferência em cima de uma coisa que eu esteja naquele momento a pensar e não numa coisa que eu já sei. E, portanto, tenho sempre esse problema que preparo as conferências ou os apontamentos sempre em cima do joelho, no momento, e, portanto, não tenho textos prévios e, portanto, vai ter que fazer a quente o seu comentário e peço desculpa por isso. Cumprimentar também muitos amigos aqui presentes, o Almerindo, a Carolina, a Maria José, enfim, tanta gente, e agradecer muito a vossa presença. Portanto, a minha ideia é fazer um apontamento, como vos digo, que vai ser um apontamento relativamente breve, não é? Eu terminarei antes das 5 horas, e, portanto serão 30 e poucos minutos, no máximo 40, no máximo dos máximos, não é? Retomando algumas coisas que eu disse noutras circunstâncias e procurando acrescentá-las de outras maneiras. Tenho a consciência que é um apontamento muito genérico, não é uma conferência construída, mas, como vos digo, resulta desta minha condição, da condição de que eu tenho muita dificuldade em fazer uma conferência sobre uma coisa que já escrevi, que já fiz, sobre a qual já elaborei. Tenho muita dificuldade em fazer isso, e, portanto, prefiro fazer sempre a conferência. Para mim é uma espécie de um momento de pensar convosco um determinado tipo de coisas e até de ver o que é que funciona, o que é que não funciona nessas coisas. Não é? Aliás, é um pouco como ensino. Num dos últimos apontamentos aqui em Braga, numa intervenção que fiz, eu dizia uma coisa que parece ser muito paradoxal e até um bocadinho tonta, não é? Mas que vai um bocadinho neste mesmo sentido, em que eu dizia que na universidade nós nunca podemos ensinar bem aquilo que já sabemos, não é?
Isto é uma coisa um bocadinho absurda, porque, em princípio, a gente só ensina aquilo que já sabe. Não é? O problema é que é como na investigação, nós não podemos investigar aquilo que já sabemos. Não é? Ora, se o ensino na universidade é investigação, então é preciso que ele seja o motivo que nós estamos a ensinar aquelas coisas sobre as quais estamos a pensar também, aquelas coisas que ainda não sabemos bem, que ainda não dominamos bem, e para mim o exercício da conferência ou do apontamento é também esse exercício de pensar convosco. O título, eu hesitei muito se devia ser saber ou se devia ser fazer, não é? Porque ainda precisamos saber o que ainda precisamos fazer. Vão ver que eu vou andar um bocadinho entre as duas coisas. Alguns apontamentos é sobre o saber, outros é sobre o fazer, e portanto, no fundo, é mais uma chamada de atenção à nossa responsabilidade como investigadores, não é? E que eu coloco muito em cima desta obra que eu leio e releio e à qual volto tantas vezes, não é? Na fase da minha vida em que eu estou, eu tenho uma necessidade absoluta de regressar sempre às mesmas obras e de voltar a lê-las, não é? E em particular o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, em que numa das passagens, que é uma passagem que eu utilizo sobretudo para a educação comparada, ela aplica-se melhor à educação comparada, mas eu gostaria de a trazer aqui também para o conjunto da investigação, que é uma passagem que me parece muito interessante da maneira como ele coloca as coisas. Diz ele: a única viagem verdadeira, o único banho de juventa, seria não partir em demanda de novas paisagens, mas sim ter outros olhos, ver o universo com os olhos de outra pessoa, de 100 outras pessoas, ver os 100 universos que cada uma delas vê, que cada uma delas é. E porquê é que este ponto para mim é muito importante ao interrogarmos sobre o que ainda precisamos saber? Porque o que ainda precisamos saber não é necessariamente ir à procura de novas paisagens, não é necessariamente ir descobrir novas terras, não é necessariamente ir encontrar novas temáticas, não é necessariamente ver aquela coisa que até agora nunca ninguém fez, que é uma pergunta típica quando se começa o doutoramento. Professor, diga lá o que é que eu posso fazer que ainda nunca ninguém fez, o que é que agora é mais inédito ou mais original. Não é tanto essa procura, mas é a capacidade de ver as mesmas coisas, mas com outros olhos. De ver, digamos, um desdobramento dos olhares sobre temas que às vezes estão na investigação e educação há 100 anos, há 50 anos, há 40 anos, estão há muito tempo, já foram objeto de muito trabalho. É esta espécie de desdobramento que eu gostaria de conversar convosco aqui hoje, não é? E para este desdobramento precisamos de abrir o olhar, não é? Precisamos de ter um olhar mais aberto. Eu julgo que um dos nossos problemas, em cima de muitas coisas que já fizemos, em cima de muito património que a Isabel Menezes aqui falava há pouco, é uma espécie de alguma repetição e de uma, eu tenderia a dizer isto, eu vou utilizar a palavra 2 ou 3 vezes, de uma menor curiosidade. Ora, não é possível estar em nenhum campo científico sem curiosidade. A investigação não é fazer coisas bem feitas. Bom, espera-se que também sejam bem feitas, não é? Mas não é apenas fazer coisas bem feitas, com os métodos certos, com os dados todos direitinhos, com as metodologias todas certas. Isso é fundamental. Não vou dizer o contrário, sobretudo para as pessoas que estão aqui a fazer doutoramentos. Mas se faltar a dimensão da curiosidade, não é? Se faltar uma dimensão mais interior de curiosidade, nós acabamos por fazer uma coisa pobre, não é? Uma coisa relativamente mediana. Pode estar certo, pode estar tudo direito, mas verdadeiramente não acrescentou muito nem ao conhecimento, nem acrescentou muito ao nosso próprio desenvolvimento, à nossa própria relação com a investigação. E eu julgo que nós precisamos, nas ciências da educação, de abandonar uma atitude excessivamente defensiva, talvez até excessivamente prudente e muitas vezes autojustificativa. Eu sei que foi uma atitude em que nos colocaram, obrigaram-nos a isso, porque a crítica, sobretudo no princípio do século XXI, foi tão violenta, não é? A crítica aos educadores, aos pedagogos, à ciência da educação foi tão violenta que nós tivemos necessidade, num certo sentido, de nos proteger disso, não é? Mas isso levou-nos a uma atitude excessivamente defensiva
e, sobretudo, muitas vezes autojustificativa. Eu julgo que nós precisamos de abandonar essa atitude. Precisamos de nos abrir mais e reconhecer e enfrentar os grandes temas e os grandes debates e os grandes desafios do nosso tempo. Não é? O Almerino estava a dizer, era bom que se calhar falasses aqui da Unesco e dos desafios da Unesco. Não vou falar porque não foi esse o convite que me fizeram e, portanto, eu normalmente elaboro as conferências em cima de um título, ou de um título que eu descubro, ou de um título que alguém me dá. Neste caso, deram-me o título e eu toquei a música a partir desse título. Não é? Mas, verdadeiramente, quando vocês olham, e é uma coisa que nós temos olhado pouco, para a famosa Agenda 2030, a Agenda 2030 é a grande agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Mundial, a Agenda 2030 tem 17 grandes objetivos, chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se quiserem uma agenda para a investigação e educação, basta pegarem em cada um desses objetivos e colocarem a educação lá dentro. Não é? E colocarem a educação nas questões das alterações climáticas e do ambiente e da relação com o planeta e da pobreza e das desigualdades e de um conjunto de outras coisas, não é? Que estão naqueles 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aliás, para as pessoas que organizam a investigação, diretores de centros de investigação ou pessoas que vão concorrer a concursos dos próximos anos, tenham atenção, porque muito bem a União Europeia, a partir de agora, vai organizar as suas prioridades de investigação, não por disciplinas, não por áreas científicas, mas justamente pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, vai ser a partir daí que vão ser abertos concursos, que vão ser abertas candidaturas, que vão ser abertas a um conjunto de outras coisas e, portanto, eu julgo que nós temos que estar preparados para enfrentar estes temas e estes debates, em vez de nos fecharmos numa espécie de uma repetição das mesmas coisas que muitas vezes nos diminui e que muitas vezes dificulta uma certa curiosidade, um certo entusiasmo, uma certa ousadia que nós precisamos ter na área da educação. A minha sensação, e pode ser errada, e as novas gerações dir-me-ão que eu estou errado nisso, é que nós perdemos um pouco desta curiosidade, desta maneira como enfrentávamos os temas sociais, como enfrentávamos as questões científicas, e precisamos de recuperar isto, certamente com o património que temos, mas de recuperar isto no campo da educação, no campo da investigação e educação e da nossa capacidade de influenciarmos as políticas, as escolas, enfim, o que é a realidade educativa dos nossos dias. Para falar disso, eu vou utilizar 3 metáforas, e 3 metáforas que, num certo sentido, me vão ajudar a explicar por onde é que eu quero ir nesta minha conversa convosco. A primeira metáfora é a metáfora do relógio, e, portanto, eu vou falar-vos brevemente da metáfora do relógio a partir de um texto que escrevi justamente para a Revista Portuguesa de Educação, a pedido da sua diretora e da Maria José, que estão aqui presentes. Vou retomar em 2 ou 3 minutos esse texto que tem a ver com a metáfora do relógio. A metáfora do labirinto, não é? Um bocadinho para dizer que eu acho que por vezes estamos excessivamente fechados dentro do nosso próprio labirinto e precisaríamos de encontrar mais saídas desse labirinto se quisermos ter um papel mais interessante do ponto de vista da sociedade. E por último, a metáfora da metamorfose, que é uma metáfora para mim central nos dias de hoje, e vão perceber que é por ela que eu vou terminar, porque vivemos um tempo de profunda metamorfose. A educação daqui a 10 anos é muito diferente do que é hoje. Daqui a 10 anos, não é daqui a 50. De antes nós dizíamos no século XXI e projetávamos os nossos cálculos para daqui a 50 anos. Agora não é daqui a 50 anos, é daqui a 10. Daqui a 10 anos a educação vai ser muito diferente, as escolas vão ser diferentes e, portanto, nós temos que construir a nossa dinâmica de investigação em cima dos processos de metamorfose da educação, da escola, etc., que estão a decorrer nos dias de hoje. É em torno destas 3 dimensões, destas 3 metáforas, que eu vos procurarei deixar 3 apontamentos e depois destes 3 apontamentos retirar algumas conclusões.
A metáfora do relógio é, obviamente, a metáfora do tempo. E é a metáfora do tempo que não temos, não é? Do tempo que não temos. Isto é, as universidades, estamos a falar de investigação científica, estão a fechar-nos num tempo impossível, num tempo de uma prestação de contas imediata, no tempo, como eu digo nesse artigo para a Revista Portuguesa da Educação, em que prevalecem quatro ideias principais: a ideia da empregabilidade, a ideia da excelência, a ideia da empresarialização e a ideia do empreendedorismo, não é? Os 4 E's que definem hoje em grande parte as universidades. A empregabilidade no sentido em que concebemos a nossa educação e a nossa formação, no sentido de construir a possibilidade das pessoas se inserirem rapidamente no mercado de trabalho. A excelência no sentido em que concebemos a nossa investigação a partir de um conjunto de indicadores, de critérios de produtividade, que são eles que definem as nossas carreiras, são eles que definem a nossa maneira, num certo sentido, de estarmos na universidade. A empresarialização, que é a ideia de importar dinâmicas de gestão privada para dentro das universidades e, portanto, terem a possibilidade de uma prestação de contas rápida, imediata, não é? E, finalmente, o empreendedorismo tem a ver com toda a dinâmica de transferência de conhecimento, mas uma transferência de conhecimento que é feita de forma imediata ao serviço das startups, ao serviço de um conjunto de lógicas que são interessantes, mas que têm todas elas, e esse é o meu ponto, que têm todas elas, estas 4 ideias, têm como denominador comum um tempo curto. Tudo se define num tempo curto. A empregabilidade, a excelência, a empresarialização, o empreendedorismo. E ao definir-se num tempo curto, arrastam a investigação para dinâmicas diretamente contabilizáveis, diretamente concretizáveis e retiram-nos aquilo que é o maior valor do pensamento. Não há maior valor no pensamento do que o tempo. Precisamos de tempo. Precisamos de tempo para estudar, precisamos de tempo para trabalhar uns com os outros, precisamos de tempo para a nossa investigação e, se não tivermos esse tempo, dificilmente conseguiremos reconstruir práticas mais interessantes de investigação científica, seja na investigação, seja noutros domínios. A metáfora do relógio, que é a metáfora do tempo, e atrás da metáfora do relógio, a metáfora do labirinto. E a metáfora do labirinto é uma metáfora da necessidade de irmos além do labirinto, a metáfora de irmos além do que está dentro da universidade e de sermos capazes de nos ligar a um espaço público, no seu sentido metafórico e no seu sentido real, num espaço público mais amplo, que é o espaço público do debate social sobre as coisas da educação. A investigação e a educação não é apenas para fazer investigação, é para construir uma consciência sobre o domínio da investigação, é para inscrever o trabalho científico num espaço público, é para sermos capazes de trabalhar no sentido, e isto é uma das coisas que eu estou a fazer na Unesco, do trabalho da Open Science, da ciência aberta, não é? E a ciência aberta é uma ciência aberta aos investigadores, é uma ciência aberta do ponto de vista do Open Access, do acesso aberto ao conhecimento, mas é uma ciência aberta também do ponto de vista da sociedade, é uma ciência aberta no sentido da ligação entre a ciência e a sociedade, é uma ciência aberta do ponto de vista de uma abertura da ciência a todos os países e a todas as regiões do mundo e para que ela não fique confinada sempre aos mesmos lugares e às mesmas regiões. Precisamos, em grande medida, de sair do labirinto em que, num certo sentido, nos fechamos, há uns anos atrás, por via de um mecanismo de autoproteção, por via de um mecanismo defensivo que nos levou a retirarmos de um debate mais amplo dentro da sociedade e, verdadeiramente, no caso da educação, será sempre a partir da sociedade que nós ganharemos uma maior legitimidade do ponto de vista científico, que nós ganharemos uma maior legitimidade para a afirmação do campo científico das ciências da educação. E, por último, a terceira metáfora, a metáfora da metamorfose. E a metáfora da metamorfose, obviamente, é a metáfora da mudança, não é?
A metáfora dos processos de mudança que hoje são absolutamente centrais em todas as circunstâncias e em todos os momentos. A mudança é uma mudança acelerada, não sei porque é que isto está a aparecer aqui ali embaixo, mas por alguma razão, não sei, alguma coisa está ali, mas não importa. Uma mudança que é uma mudança acelerada e que necessita de uma compreensão mais clara do que são estes processos de mudança nas suas diversas dinâmicas. O meu argumento perante vós é que só com o tempo, um tempo que precisamos de reconquistar na nossa vida universitária, e um tempo e uma afirmação no espaço público, é que conseguiremos apreender e compreender os processos de mudança. E num certo sentido, verão no fim das minhas palavras a resposta única que eu tivesse a dar à pergunta inicial, e se só pudesse dar uma resposta, o que é que ainda precisamos de saber, de conhecer na ciência e educação, a minha resposta seria os processos de mudança. Os processos de mudança é, a meu ver, e já falaremos disso nas suas diversas dimensões, é, a meu ver, o centro daquilo que nos deve mobilizar do ponto de vista da investigação em educação. O que ainda precisamos de saber e, num certo sentido, de fazer, é uma compreensão mais clara destes processos de mudança, o que, a meu ver, exige um repensar do espaço universitário, do ponto de vista do tempo, e um repensar do espaço universitário e científico, do ponto de vista da sua inscrição, da sua projeção num espaço público que vai muito para além dos laboratórios científicos ou muito para além dos espaços institucionais da universidade. E porquê os processos de mudança? Eu direi a resposta mais perto do final. Mas antes permitam-me introduzir aqui uma parte de uma intervenção que eu fiz numa outra conferência, que é uma parte um bocadinho mais crítica, mas que eu gostaria que vocês vissem não pelo lado da crítica, mas pelo lado mais do que é que nós ainda não estamos a fazer. O meu argumento, nesta segunda parte, ou nesta parte intermédia da minha fala, é que no século XXI, e nós às vezes falamos do século XXI como um século que ainda vai começar, na verdade, 19% do século já passou, não é? É hoje, não é? E, portanto, já lá vão 19 anos neste século. O que aconteceu nestes 19 anos do século XXI, de forma muito simplificada, é que apareceram, emergiram um conjunto de novos especialistas em educação, que na verdade não é gente que venha das ciências da educação, nem da pedagogia, nem do professorado, mas que vem de outros universos. E o meu argumento, e que é um argumento sobre o qual eu gostaria de refletir convosco, é que são estes novos especialistas em educação que estão hoje ativos e que são eles que estão a estudar e a concretizar as mudanças na educação. Num certo sentido, dizer que são eles que têm o poder hoje no campo da educação. O poder do ponto de vista de influenciar as políticas educativas, o poder do ponto de vista de influenciar aquilo que pensamos sobre a educação, o poder do ponto de vista de influenciar as decisões, seja no plano nacional, seja no plano internacional ou num plano mais global. O meu argumento é que são eles, e vocês, não vou dizer aqui nomes, mas vocês facilmente os reconhecerão também no espaço nacional aqui em Portugal, facilmente os reconhecerão. É possível, talvez, juntá-los em 3 grupos. Esta junção em 3 grupos é sempre uma junção, quer dizer, é sempre um bocadinho artificial, não é? Até porque isto se cruzam muito uns e outros, mas por facilidade de apresentação, eu designei-os em 3 grupos, pelos economistas, com aspas, não é? Pelos empreendedores, também com aspas, e pelos cientistas, também com aspas. Não é? Cientistas agora, não os cientistas da educação, mas os outros. Não é? O meu argumento
agora, nesta fase intermédia da nossa conversa, é que são estas pessoas, são estes novos especialistas em educação, pessoas que vieram da economia, ou que vieram do mundo mais empresarial ou mais empreendedor, ou que vieram do mundo científico, e que, na verdade, em muitos casos, deixaram de pertencer a esses mundos para passarem a pertencer ao mundo da educação, num certo sentido, deixaram de ter como filiação a sua referência ao mundo principal do qual saíram, para verdadeiramente se transformarem em especialistas em educação. E não quero pôr nenhuma crítica nisto, isto é legítimo, é bom que haja muita gente a intervir no campo da educação, é bom que haja muita gente a pensar no campo da educação, mas obviamente isso não deve desvalorizar a nossa própria presença e o nosso próprio trabalho, e esse é o meu argumento. Não é? Os economistas, os empreendedores e os cientistas são eles que, de uma maneira ou de outra, mandam na educação no mundo. Mandam nas políticas educativas nos países, mandam nas políticas educativas nas organizações internacionais, desde a OCDE ao Banco Mundial, mandam e influenciam o que têm sido as correntes principais no campo da educação. Quem são estas pessoas, no certo sentido? Brevemente definidos, poderíamos dizer que os economistas estão muito bem retratados num texto recente, num livro recente, aliás, sobre a educação, num livro recente chamado Knowledge and the Study of Education, an International Exploration, um livro coordenado pelos nossos colegas Geoff Whitty e John Furlong. É um livro de 2017 que procura fazer um pouco um panorama da área da educação numa dezena de países. Não é? Procura traçar, um pouco a exemplo do que a Isabel nos propunha aqui, traçar a história e as culturas predominantes nestes países do ponto de vista da investigação e educação. É um livro muito interessante, muito bem construído, muito bem pensado e que, para quem trabalha na área da ciência e educação, me parece uma referência absolutamente imprescindível. O que eu quero reter aqui deste livro é, na verdade, o pós-fácio. Há um pós-fácio muito curto, 8 ou 9 páginas, absolutamente extraordinário, da pessoa, de uma das pessoas que pensa melhor as questões da educação. Julgo eu que nesta fase da sua vida, para mim, é talvez a pessoa que no mundo está a escrever melhor sobre temas da educação, que é o David Lavery, o nosso colega norte-americano, e que faz um pós-fácio no final, em que, entre outras coisas, aponta ao seguinte, e eu revejo-me neste apontamento que ele faz. Diz o David Lavery o seguinte: no século XXI, as políticas educativas estão a convergir num único objetivo. Do movimento da reforma educacional global, o famoso GERM, Global Educational Reform Movement, do movimento da reforma educacional global, para o seu aparelho, para o seu dispositivo de concretização, de definição política na OCDE, isto é, o programa PISA. Vemos um objetivo sobressair em relação a todos os outros objetivos. A mensagem uniforme, diz ele, neste século XXI, é o capital humano Huber Halles, não é? Mais do que qualquer outra coisa, não é? E a convergência de propósitos é forte, é consistente e é plena de significado. No fundo, o argumento do David Lavery, que eu acompanho, é que os economistas, entre aspas, não é? A partir da matriz do capital humano, têm vindo a ser os grandes definidores das políticas educativas no mundo. E esta definição faz-se, obviamente, através de um conjunto de métricas, através de um conjunto de avaliações, através de um conjunto de estatísticas, através de um conjunto de dados diversos, através de observatórios de políticas, de observatórios diversos, de famílias, de escolas, de comunidades, de monitorizações diversas, de avaliações diversas, de muitos benchmarkings, de muitas comparações,
de muitos impactos, isto é, um conjunto enorme de palavras e de conceitos que se reconhecem principalmente no que é o farol principal disto, que é o PISA da OCDE. E, portanto, o argumento é que têm sido eles muito mais do que nós, verdadeiramente a serem portadores do que são os processos de mudança na área da educação, e aqui a mudança não estou a dizer se é bem ou se é mau, não estou a dizer se é uma mudança no sentido positivo ou negativo, estou a dizer que os processos de mudança, e em particular das políticas educativas, têm sido, em grande parte, não é, transportados por esta lógica, que é uma lógica que tem prevalecido em relação a muitas outras lógicas. Junto com os economistas, ainda que seja um grupo distinto e bastante diferente, temos o grupo do que eu chamei, à falta de melhor, os empreendedores. Por acaso estou a ver agora aqui no slide, saltaram as aspas, mas vocês ponham lá as aspas na vossa cabeça, quer dizer, não, é os empreendedores com aspas, não é? Quer dizer, isto é para, enfim, contextualizar o conceito ou a ideia. Quem são estes empreendedores? É um universo imenso que, por exemplo, tem alguma tradução em Portugal, mas que tem uma enorme tradução no Brasil, e eu sei que há muita gente aqui presente que vem do Brasil, e que são, no fundo, um conjunto de pessoas diversas que estão em fundações, em agências, em think tanks, por vezes em ONGs, por vezes em empresas que se dedicam à educação, um conjunto muito alargado de pessoas com influências diversas. Em Portugal isso nota-se também muito bem, em algumas fundações, em alguns movimentos que existem, e que são pessoas que vêm de origens muito diversas, raramente vêm da educação, raramente foram professores, ou raramente tiveram um percurso do ponto de vista pedagógico ou na área da educação, mas que decidiram consagrar as suas energias, não é? Em institutos diversos, que existem no Brasil muitos, em fundações diversas, que existem muitas, e que vêm tendo um papel, não é, muito predominante na construção do discurso dominante hoje nas sociedades sobre o tema educativo. Eu pus ali como exemplo apenas, não é, o Teach for America, não é? Esse programa simbólico, icónico, não é? Que existe nos Estados Unidos da América e que é icónico também porque ele se vem desdobrando hoje em todo o mundo. O Teach for America hoje existe praticamente em quase todos os países do mundo, já o Teach for Austrália, o Teach for Finland, o Teach for em vários países africanos, e portanto este programa foi-se desdobrando em lógicas diversas em todo o mundo e que representa bem, na sua ambiência, não é? Na maneira como ele foi sendo construído, fora dos tradicionais institutos de educação, fora dos programas universitários de formação de professores, foi constituído um grande poder de palavra, de intervenção também, mas um grande poder de palavra no interior dos Estados Unidos da América. Claro que isto depois se desdobra, aí talvez no Brasil se veja melhor do que se vê em Portugal, se desdobra, por exemplo, na capacidade destes grupos assumirem a gestão privada das escolas públicas. Reparem, estamos muito longe da dicotomia do século XIX entre escolas privadas e escolas públicas, não é? Agora o que se trata é uma espécie de uma gestão privada do público, que é uma coisa muito diferente, através de prestações de serviços aos sistemas públicos de ensino, seja do ponto de vista do currículo, seja do ponto de vista dos manuais, seja do ponto de vista dos textos, seja do ponto de vista dos programas. Portanto, há aqui uma espécie de um desenvolvimento que é um desenvolvimento muito importante. O meu argumento aqui, e eu gostaria que este argumento fosse claro, é que para fazerem isto, estas pessoas e estes grupos tiveram que estudar muito e que investigar muito. Eu não desvalorizo o trabalho que eles fizeram. Eu não desvalorizo, dentro destes grupos, há uma capacidade de investigação, há uma capacidade de reflexão sobre as coisas da educação,
Há uma capacidade de pensamento e de estudo sem o qual não poderiam fazer nada disto. E, portanto, evidentemente que percebem pelas minhas palavras que esta não é a minha tendência, mas eu quero deixar claro que ao falarmos em investigação e educação, estas pessoas e estes grupos fazem muita investigação e educação. Não é a nossa investigação e educação, ok? Mas isso não quer dizer que ela não seja muito importante e que não haja a produção de um conhecimento muito significativo por parte destes grupos. Que obviamente se traduz também, como no caso do Teach for America, de forma absoluta na formação de professores, não é? Na formação inicial e contínua de professores, na prestação de serviços docentes. Sabemos bem como o campo da formação de professores, em Portugal ainda não, ou ainda não tanto, mas em muitos países, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, em muitos países já da Europa, está sendo tomado e ocupado por grande parte destas pessoas, a que eu chamei, talvez à falta de melhor, os empreendedores. E depois, mais recentemente, temos aqueles que eu designei pelos cientistas. Não é? Os cientistas aqui não no sentido dos cientistas da educação, como eu vos dizia, mas daqueles que vindo de áreas muito diversas, que vindo de setores muito distintos, de redes científicas, de sociedades e associações científicas, da matemática, hoje em dia fortemente das neurociências, não é? Muitas vezes daquilo a que em inglês se designa pelas learning science, não é? Ciências da aprendizagem, mas o termo em português não tem a mesma conotação, não tem a mesma força simbólica, e que, por exemplo, para vos dar apenas um exemplo, e aliás um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, portanto não estou a dar exemplos de coisas que eu acho horríveis, mas exemplo de uma pessoa que eu prezo muito, existe no Brasil esta Rede Nacional de Ciência para a Educação, não é? Construída pelo professor, neurocientista da Universidade da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas que hoje tem já uma certa abrangência no Brasil, mas sobretudo corresponde a um movimento internacional muito forte e que no fundo é definida da seguinte maneira por este professor, pelo Robert Lent, que é de facto uma pessoa absolutamente extraordinária, devo dizer. Pergunta a ele de que se trata, desta rede, e explica. Não é ensino de ciências, nem é educação científica, nem é divulgação científica para crianças. É algo mais. Aplicar na educação as novas descobertas da ciência. Ciência para a educação significa associar a neurociência, a física, a fisiologia, a biologia, a matemática ou a sociologia a objetivos aplicáveis às práticas educacionais. Trazer o novo, estamos outra vez dentro da mudança, que a ciência cria para a educação. Isto é, dito em palavras deles, não me interessa nada a investigação em educação. A investigação em educação não nos interessa para nada, é uma coisa completamente inútil. O que nos interessa é investigar na ciência e depois ver o que é que a ciência nos diz que possa ser aplicado à educação. Este é o ponto. O que é que a ciência nos diz que nós podemos aplicar na educação e, portanto, num certo sentido, eles estão no movimento contrário ao movimento que nós estamos aqui nesta sala, ao dizermos que queremos pensar a educação, investigar a educação, construir uma ciência da educação ou construir ciências da educação. Um livro, um homem muito interessante, que é hoje o presidente do Conselho Científico da Educação Nacional Francesa, um psicólogo cognitivista, o Stanislas Dehaene, que tem intervindo muito na área da leitura, da escrita, digamos, é a sua principal área de especialidade, diz preto no branco, e isto que eu aqui vos cito. Estamos agora, é um texto, é uma citação deste ano, enfim, do ano passado, 2018, estamos num momento de passagem de uma política educativa ligada ao mundo político, portanto, ligado a valores, ideologias, a debates, para uma política educativa ligada ao mundo científico. Isto é, nós, cientistas, é que vamos dizer o que é preciso fazer. Não é? Nós, cientistas, é que vamos dizer como é que se deve ensinar, como é que não se deve ensinar, o que é preciso fazer, não é preciso fazer, e isto é um passo imenso que vamos dar,
um passo que é traduzido por um livro recente, de um senhor muito famoso na internet, no YouTube, tem aquelas conferências TEDx vistas por não sei quantos milhões de criaturas, um médico chamado Laurent Alexandre. Se vocês puserem as coisas dele no YouTube, veem logo coisas absolutamente extraordinárias que ele fez, que acabou de publicar um livro chamado A Guerra das Inteligências, e que tem como subtítulo de que forma a inteligência artificial vai revolucionar a educação, e que obviamente diz a mesma coisa que o Stanislas Dehaene, só que diz de uma forma mais bruta ou mais brutal, se quiserem. Diz de uma forma menos polida, e este livro é uma espécie de... é uma espécie de um susto, não é? Não sei dizer isto de outra maneira, não é? Ler este livro é ter um susto permanente ao longo de cada página. Portanto, se às vezes quiserem assustar, se alguém gostar de se assustar, comprem este livro, não é? Porque eu já passei umas tantas noites sem dormir à conta de ter lido algumas passagens deste livro, não é? Aliás, um livro brilhantemente escrito, não é? E com argumentos muito poderosos, de que eu vos cito apenas 3 passagens entre muitas outras. Diz ele: a partir de 2035, portanto daqui a 17 anos, não é? Daqui a 16 anos, a educação tornar-se-á um ramo da medicina, utilizando os recursos imensos das neurociências para personalizar, primeiro a transmissão e depois para optimizar bioeletronicamente a inteligência. Não é? O ponto dele é que a educação é cuidar do cérebro, e que nós hoje, com a inteligência artificial, sabemos cuidar do cérebro. Portanto, esqueçam lá tudo o resto, esqueçam lá todas as outras coisas, que a única coisa que verdadeiramente conta, não é? É concentrar-nos no cérebro das criancinhas. E o objetivo do livro é mostrar como a inteligência artificial e a escola estão intimamente ligadas. A inteligência artificial, diz ele, os robôs e as neurociências vão transformar a escola. E uma educação que as ignore seria ou será reduzida à insignificância. E acaba, num certo sentido, com isto que eu vos estou a dizer. Os intelectuais, os inovadores, os start-upers, os gestores, os cientistas, as elites mundializadas, diria eu, os economistas, os empreendedores, os cientistas que vos venho falando, vivem como peixes na água nesta nova sociedade. Esta aceleração do futuro que densifica as suas vidas é exultante para eles. Não é? Esta citação traduz bem como esta gente, estes grupos, são eles que se apropriaram do trabalho sobre a mudança. São eles que estão a pensar a mudança. Estão a pensar a mudança nas escolas. Estão a pensar a mudança a partir do capital humano. Estão a pensar a mudança a partir de uma dinâmica de empreendedorismo. Estão a pensar a mudança a partir das redes científicas. São eles que estão verdadeiramente envolvidos nesta dinâmica dos processos de mudança, e eu, pelo meu lado, no fundo é a única coisa que vos venho aqui dizer, pelo meu lado, obviamente que em todos eles há uma espécie de uma fusão entre estes 3 grupos e um 4º grupo que está espalhado pelos 3, a que eu chamaria os tecnólogos futuristas, não é? E o que eu vos venho aqui dizer, no fundo, é que eu não quero. Eu acho que nós não podemos deixar a investigação, a reflexão, o pensamento sobre a mudança da educação nas mãos apenas destas pessoas. Eu acentuo a palavra apenas, porque eu julgo que eles têm a sua legitimidade de intervenção e têm vindo a conquistar esta legitimidade. E têm vindo a conquistá-la graças a muitas coisas, mas também graças ao seu trabalho, ao seu estudo e ao seu investimento. O problema é nós. E nós, como é que nos situamos neste debate? E o nós, para mim, é dizer 3 coisas. É dizer aos economistas que há mais educação para além do capital humano. Que a educação não se esgota numa lógica do capital humano. Que se o capital humano é certamente muito importante, e é certamente muito importante por muitas razões, e também por razões do ponto de vista económico, há mais educação para além do capital humano. O que nos obriga a sermos capazes de estudar os processos de aprendizagem com base num conjunto de novas realidades
e também as novas realidades do digital. Não é o digital que vai resolver os problemas da educação, mas o digital hoje é imprescindível para a nossa reflexão. Essa capacidade de estudarmos, de educarmos, de percebermos o que é educar para o desconhecido, o que é educar para realidades que nós não somos capazes ainda de controlar, de dominar ou de conhecer. A complexidade dos processos de aprendizagem que não podem ser apreendidos apenas através de indicadores e de métricas, que têm uma dimensão individual das histórias, das experiências, das culturas, tem uma dimensão social, tem uma dimensão ideológica, no melhor sentido do termo, dos valores, das ideias, dos projetos de sociedade. Nós temos que responder aos cientistas, aos economistas, dizendo que nós queremos estudar a complexidade destes processos de aprendizagem, a complexidade destes processos de aprendizagem que estão no coração das mudanças em curso nas nossas sociedades e no campo da educação. E aos empreendedores que muitas vezes arrastam a educação mais para dimensões privadas, em que obviamente o exemplo limite é o exemplo do homeschooling ou do regresso a práticas de educação mais nos contextos familiares e pessoais, tal como existe, aliás, aqui nesta fotografia, em que vocês veem uma família a educar em casa as suas 4 criancinhas, pequenino, bebê talvez ainda não esteja a ser educado, mas os outros 3 estão, não é? É central, a estes devemos responder com um dos últimos textos da Unesco, chamado Rethinking Education, e que tem como subtítulo Towards a Global Common Good, na direção de um bem público mundial. Devemos responder que há mais educação para além das dimensões privadas e que queremos estudar a educação como um bem público, como um bem comum, que queremos estudar a educação no sentido das suas dimensões coletivas, das suas dimensões cooperativas, das suas dimensões colaborativas, que queremos perceber como é que esta mudança não é uma mudança feita apenas a partir do cérebro, a partir de uma personalização da educação, como se fosse uma personalização do medicamento que se dá para uma determinada doença, mas como é que não é possível educar sem o outro e como é que os processos de mudança, os processos de aprendizagem e de educação têm necessariamente uma dimensão que é uma dimensão que vai muito para além das dimensões estritamente privadas, sem deixar de reconhecer também a importância das dimensões privadas do ponto de vista da educação. E por último, aos cientistas, devemos responder que para além da ciência na educação, porque é assim que eles se autodesignam, de ciência para a educação ou ciência na educação, aplicada à educação, há também uma ciência da educação. Isto é uma ciência que vem de dentro, que nos obriga a uma reflexão a partir das próprias bases do que é o estudo das nossas crianças, dos nossos alunos, das suas aprendizagens, das escolas, das realidades políticas da educação, e que não é possível substituir uma pela outra. Se da mesma maneira que nós não podemos estar fechados àquilo que hoje se faz no domínio da matemática, ou da física, ou das neurociências, ou da biologia, um educador que hoje não compreenda isso, não compreende nada, não é? Um educador que hoje não tenha atenção a essas realidades, não poderá ser verdadeiramente um educador capaz de compreender o seu lugar no século XXI, mas da mesma maneira que nós não podemos estar fechados a isso, também não podemos deixar de reconhecer que eles têm que estar abertos àquilo que nós fazemos a partir do interior do espaço da educação e que há uma legitimidade do ponto de vista do nosso trabalho. Curiosamente, há um homem que, como sabem, foi o mais extraordinário educador e pedagogo do século XX, o John Dewey, que na sua celebérrima conferência de 1929, chamada justamente As Fontes de uma Ciência da Educação, não sei se está traduzido para português ou não, nunca encontrei a tradução portuguesa desta conferência, mas era uma boa coisa para publicar na Revista Portuguesa de Educação, não é? Porque é uma conferência relativamente pequena, não é? E acho que é um documento de uma lucidez extraordinária, não é? Sobre muitos aspectos, e em particular
talvez a matriz principal da conferência seja a relação entre os investigadores em educação e os professores, não é? Mas numa das passagens desta conferência, de 1929, verdadeiramente, o John Dewey parece, com 90 anos antes, estar a responder ao Stanislas Dehaene e ao Laurent Alexandre nas citações que acabei de vos fazer. Ouçam o que ele diz em 1929. Por vezes, podemos optar pela facilidade imediata ou por uma eficiência momentânea, buscando fora da educação, sublinhado em ele, buscando fora da educação, em algum material que tenha prestígio científico, as respostas para as nossas questões. Mas tal busca é uma abdicação, tal busca é uma rendição. Não é? Portanto, a ideia de que imaginar que vamos buscar fora da educação as respostas para tudo, só porque hoje as neurociências têm muito prestígio, ou porque os neurobiólogos têm muito prestígio, ou porque outros quaisquer têm muito prestígio, é, na opinião do John Dewey e também na minha, uma espécie de abdicação ou de rendição em relação àquilo que devemos fazer. No fundo, o que vos quis aqui dizer, e para concluir, é que precisamos de saber e de estudar os processos de mudança. E os processos de mudança são a título individual, de cada um dos nossos alunos. Os processos de mudança são nos professores. Os processos de mudança são nas escolas, com o profundo processo de metamorfose que está a decorrer. Os processos de mudança são nas políticas e, portanto, eles atravessam inevitavelmente as diferentes temáticas, quer sejam mais curriculares, quer sejam mais sociológicas, quer sejam mais históricas, quer sejam mais psicológicas, quer tenham a ver com o tema A ou com o tema B. Eles são, na minha opinião, aquilo que nos devia mobilizar do ponto de vista das nossas energias como investigadores e como cientistas da educação. A aprendizagem, em toda a sua complexidade, não apenas numa visão estreita da ideia do learning ou daquilo que o nosso colega Biesta chamava uma learnificação de todo o nosso discurso, não é? Uma espécie de uma aprendizagem em que não se fala noutra coisa e a única coisa que falamos é essa palavra. Não estou a falar disso em toda a sua complexidade, tal como procurei aqui dizer-vos, não é? A capacidade de perceber a ideia do comum enquanto dimensão central da educação. E já o John Dewey falou nisso também. O comum não é aquilo que nos faz iguais uns aos outros. O comum não é o menor denominador comum. O comum não é o menor denominador comum. O comum é o nosso trabalho em comum a partir dos nossos diferentes pontos de vista. E, portanto, o comum é a diversidade. Mas é a diversidade inscrita num trabalho em comum. É o diálogo. É a capacidade de trabalhar com o outro, de falar com o outro, de conversar com o outro, de viver com o outro, a percepção de que não há mudança em educação que não se inscreva dentro de uma realidade que é a realidade do comum. E por último, a capacidade de termos o gesto científico da convergência. Palavra que eu prefiro à interdisciplinaridade. À convergência na investigação em educação. Sabendo que temos que trazer para dentro desta investigação e educação o que se faz em muitos lugares. O que se faz dentro de nós e fora de nós. Temos que ler muito, temos que conhecer muito, temos que estar a par do que as pessoas da psicologia estão a escrever e da psicologia cognitiva, eu diria quase até mais do que das tradicionais psicologias do desenvolvimento. E temos que ver o que se está a fazer nas neurociências, e temos que ver o que se está a fazer nas biologias e o que se está a fazer em tantos outros setores para sermos capazes deste gesto científico de convergência que é essencial para quem quer habitar o espaço da investigação em educação. E sempre, mas sempre, sei que já o disse, mas permitam-me terminar de novo com isto, porque é a minha grande preocupação nos dias de hoje, não é? Sempre, mas sempre, com uma enorme abertura à sociedade, com uma enorme projeção na sociedade. Não há ciência se não houver ao mesmo tempo cultura científica de uma determinada sociedade. A ciência vai de par com a cultura científica. Não podemos ter uma sociedade com uma ciência fantástica, mas que seja inculta do ponto de vista científico. Temos que trabalhar a cultura científica. Temos que trabalhar a ciência aberta.
uma ciência ligada à sociedade. O melhor que nós temos para dar à sociedade está nessa ligação e isso é central para nós, porque é um processo de democratização das sociedades a partir da ciência e é por isso que a ideia do espaço público é tão importante para mim. Nenhum de nós aqui, obviamente, vai dizer que a ciência é democrática. Não há democracia na ciência. A ciência é o estabelecer de um determinado tipo de regras, de resultados, etc. A ciência não é democrática. Mas isso não quer dizer que não devamos afirmar claramente que não há democracia sem ciência. E hoje vemos isso melhor do que nunca, não é? Nos Estados Unidos da América, na América do Sul, em tantos lugares do mundo, não há democracia sem ciência, sem uma base de cultura científica, de ciência aberta, que nos leva também, no nosso caso, à construção daquilo que eu venho designando pelos terceiros espaços. Isto é, lugares de ligação entre a formação de professores e as escolas, entre a ciência que fazemos e a sociedade, entre a universidade e as cidades. É desses lugares de ligação que vai surgindo a possibilidade de uma ciência de outro tipo, que vai surgindo a possibilidade de uma afirmação e de uma legitimação científica do nosso trabalho. O que é que ainda precisamos de saber e de fazer nas ciências da educação? Eu diria, concentremos sobre os processos de mudança, sobre tudo que está a mudar na área da educação e com a nossa capacidade de estudarmos na convergência de vários olhares, sermos capazes, no fundo, de abrir os olhos. Foi isso que vos quis aqui trazer. É com esta imagem de um olho aberto que eu termino esta minha conversa convosco. Muito obrigado. Obrigada, professora Antônio Nova, pela excelente conferência. Passo de imediato a palavra à doutora Rovênia Borges, que vai fazer um comentário a esta intervenção do professor Antônio Nova. Muito obrigada mais uma vez. Desafiador, né, o meu papel aqui agora, neste momento, porque, primeiramente, como o professor Nova disse no início, eu não recebi o texto de antemão, não pude ler, não pude ter uma preparação do comentário que eu faria. E aí, eu ali sentada, pensei, eu tenho duas opções. Ou eu falo aqui totalmente de improviso, e com base no que ele falou, que foi muito rico, muita informação, ou eu faço a preparação, vou ler aqui a preparação que eu tinha feito, um comentário meio que adivinhando, tentando adivinhar o que ele poderia falar. E eu acho que pode ser interessante porque eu fiz, dentro do meu papel de desobediência acadêmica, eu não fiz só um comentário, eu coloquei as minhas ideias e eu acho que como o senhor prega, nós estamos aqui num espaço de diálogo e eu acho que pode ser talvez um pouco mais interessante do que só se eu fizesse um comentário em cima do que foi falado e deixar também para a gente abrir o debate no final, e não que eu não vou interferir de alguma forma com base no que foi falado aqui. Então, vamos começar. Confesso a vocês que eu estava muito curiosa por saber qual seria a resposta, ou melhor, a reflexão que o professor Antônio Nova traria para a pergunta desta conferência. E também admito que eu estava bastante ansiosa, porque na condição que me encontro de ter esse comentário sobre um intelectual tão conhecido e reconhecido internacionalmente pela sua obra e sua história, achei que deveria pensar com antecedência numa palavra para iniciar esta minha fala e que fosse pertinente ao que ele pudesse falar e tivesse ao mesmo tempo força suficiente para conquistar a atenção de vocês. Talvez o que não estávamos a saber antes de ouvi-lo, professor Nova, refere sobre os processos de cientificação capitalista da educação. É uma nova forma de dominação isso, e aí eu fiquei me perguntando onde fica o pensamento crítico e onde fica o humano na educação, né, cientificizada, na educação economicista, na educação que empreende sem de fato empreender.
Pois bem, antes de anunciar a palavra, que teve o privilégio da minha escolha servir-me dela para emendar um comentário à conferência que ouvimos, abro um parêntese para dizer que é uma honra estar aqui e uma responsabilidade enorme. No espaço desse parêntese, eu quero incluir um agradecimento especial ao professor Almerindo Janella, meu orientador, pela generosidade de se colocar sempre na condição de um eterno aprendiz, e isso ensina muito sobre o papel de um educador e de um intelectual da educação. E também pela confiança que ele tem apostado no meu progresso pessoal, nesta dura jornada de elaborar uma tese de doutoramento com ênfase na complexidade de um fenômeno atual, que é a mobilidade internacional de estudantes, experiência de aprendizagem por meio do estranhamento do mundo e da visão do outro, e na qual eu mesma estou incluída. Nesse mesmo parêntese ainda aberto, quero também incluir uma apresentação particular do professor Antônio Nova. Tomo a liberdade de chamá-lo assim de professor, porque é como ele mesmo melhor se define profissionalmente. O professor Nova é dono de várias curiosidades que o levaram a percorrer uma trajetória diversificada durante a sua formação intelectual. Poderíamos apresentá-lo como um apreciador de futebol, um ator de teatro, um homem que gosta de calcular pela sua história com a matemática, bem como um historiador da origem datada de tantos conceitos que com frequência esbarramos, ou também como um crítico geral e atento da educação em seu vasto campo de horizontes a ser explorado, a exemplo da formação de professores, da educação comparada, da absorção da educação pelas lógicas de mercado, que foi um pouco do que ele trouxe para a gente hoje. Por fim, não poderia deixar de fazer referência à sua investida no mundo da política, que começou ainda jovem, estudante de Coimbra, como militante contra o regime autoritário do Estado Novo. Antes de fechar o parêntese, digo, com a espontaneidade das palavras que me acompanham, que é sempre uma honra ter como candidato à presidência de um país um defensor da educação como bem público. Reproduzo aqui uma frase proferida por um ex-reitor da Universidade de Brasília, de onde eu venho, que chegou a governador do Distrito Federal e também foi ministro da Educação e Senador no Brasil, também professor Cristóvão Buarque. Abre aspas. Gostaria mesmo era que ele fosse candidato presidenciável no Brasil e capaz de perceber os problemas com uma ótica humanista. Fecha aspas. Engraçado como as coincidências se fazem presentes. Eu, enquanto jornalista, não repetiria aqui uma frase retirada da internet sem confirmá-la. Como conheço o professor Cristóvão e a assessora de imprensa dele, comuniquei-lhe sobre essa conferência e perguntei, é claro, sobre a frase. A coincidência, vejam só, é que os dois, o professor Nova e o professor Cristóvão, encontraram-se, talvez, semana passada, em Oxford, em Paris, e durante o jantar lembraram justamente dessa frase. O professor Cristóvão aproveitou a coincidência e enviou-me o seguinte acréscimo, abre aspas. Ele, o professor Antônio Nova, faz parte de um seleto e restrito grupo de políticos que usam sua formação intelectual para modernizar a democracia, fazendo-a ir além das fronteiras nacionais e de um povo, e atender às agendas planetária e humanista. Ele é um humanocrata, mais do que democrata. Fecha aspas. Então posso garantir a vocês que a frase que anda por aí na internet foi mesmo dito e tem feito história. Pois bem, tudo o que eu disse até agora foi para atiçar a curiosidade de vocês quanto a tal palavra que há 3 dias tenho buscado para ter o privilégio de iniciar aqui o meu comentário. Ao que o professor Nova falou agora há pouco, e tem também escrito e comunicado por Portugal e mundo afora. Confesso que pensei em várias palavras e todas elas começadas com a letra E, para fazer aqui alusão a um texto recente de 2018, publicado pelo professor Antônio Nova, na Revista Portuguesa de Educação, em que ele escreve sobre a modernização das universidades. Neste texto, o professor ensina mais de uma vez a sua habilidade de brincar com as palavras, letras, estilo que tem caracterizado sua reflexão teórica para contrapor a modernização das universidades entre um tempo apressado e um outro mais sossegado. Nas suas palavras, este tem sido um tema central do século XXI e que divide o debate entre a Universidade do Ótimo e a Universidade do Negócio. Não vou aos detalhes, mas asseguro-lhes que cada palavra desse texto do autor merece ser lida. Ressalto apenas 5 palavras iniciadas por E, que o professor Antônio Nova buscou para refletir criticamente sobre a modernização capitalista das universidades. E ele disse-as aqui, coincidência,
É de empregabilidade, é de excelência, é de empresarialização e é de empreendedorismo. Pois bem, diante desta lista, fiquei a pensar em um outro E que pudesse ser aí acrescentado. Achei mais de um, mas escolhi o E de euronortecentrismo. Adianto logo que não é essa palavra que escolhi para o privilégio de iniciar a minha fala. É apenas uma forma de convidar a mim mesma para essa reflexão atual e da qual nenhum de nós, investigadores das ciências da educação, podemos fugir. E ao acrescentar o E de euronortecentrismo, a lista da agenda da modernização das universidades enquanto negócio, ao largo do pensamento crítico do professor Nova, não apenas revelo a minha posição epistemológica, como tomo a ousadia de convidar a mim mesma aos riscos de um diálogo. Diálogo de risco não é uma expressão minha, mas do antropólogo indo-americano Paduhai, um dos grandes teóricos dos estudos sobre globalização, e que cito aqui porque também foi um termo citado pelo professor Antônio Nova em um de seus textos. Peço desculpas a todos, então, por recorrer a um output para a construção da minha oralidade. Ao recorrer à ideia de diálogo arriscado, tenho em mente a condição atual das anunciadas e drásticas mudanças de rumo na política educativa no Brasil. Confesso, sem medo de confessar, que elas me assustam e me preocupam. Tenho, na minha ânsia de incomodar e acomodar palavras, recorrido às redes sociais para dar vazão às palavras mais destemidas, que se posicionam na linha de frente, mas talvez não seja essa a melhor forma de estabelecer um diálogo, por mais impossível que pareça ser com aqueles que estão no poder e têm do lado, e de fato, armas do outro lado. É nesse sentido que a Paduhai ensina a sermos seletivos e prudentes para que não sejamos obrigados a compartilhar toda a nossa humanidade. Uma humanidade que carrega também suas letras E, ou seja, seus egos e seus erros. Mas, e o que tem o E de euronortecentrismo que proponho a ver com a reflexão que o professor Nova fez sobre os avanços das forças, de certa forma foi isso que ele falou, das forças hegemônicas da globalização capitalista sobre as universidades e o universo da educação. E então faço do comentário de hoje do professor Nova uma parte que me chamou a atenção, que é ver o universo com os olhos dos outros. Queria reforçar aqui a importância de olhar com os olhos que sempre olharam de outra perspectiva, mas sempre foram olhos de pessoas silenciadas. Tem a ver tudo isso que eu estou falando com a cegueira histórica que recai sobre nós e nos tem impedido de construir um diálogo entre o Norte e o Sul. Temos sido reféns de uma hierarquia de valores e de cores que tem formatado nossa forma de pensar e de construir conhecimento. Nem todas as inteligências podem se deslocar aos centros capitalistas de produção de conhecimento científico de excelência. E também o deslocamento, num só sentido, é um limite para a expansão do próprio conhecimento. O norte acomodado no norte e o sul confinado no sul são desperdícios para uma ciência que pode progredir de forma mais humana a partir das trocas de estranhamentos. Infelizmente, os processos de globalização em ritmo acelerado neste nosso século XXI não eliminaram as forças do euronortecentrismo, que colocam o E da Europa e o E dos Estados Unidos no pódio de um outro E da lista do professor Nova, o E da excelência e do conhecimento científico, conforme exibem os rankings mundiais das universidades. E antes que eu me perca em meio às 1.365 palavras que escrevi e falei até agora, retorno à questão que nos reúne aqui. O que ainda precisamos saber no contexto das ciências da educação? Já foi respondido com uma belíssima explanação do Dr. Nova, mas ainda falta, já agora no final da minha fala, anunciar tal palavra sobre a qual investi tempo e que escolhi para iniciar um comentário aqui. Como sabem, pela pista que já forneci, que é uma palavra iniciada também pela letra E. Ela foi eleita entre outras fortes candidatas, entre as quais eu cito o E de experiência, do experimentar e do estranhar. O E do espaço, que na verdade é o espaço do entre-lugar e do emergir dos excluídos. Todas essas palavras guardam uma cadência significativa e que me levam a refletir sobre as experiências de vida que levaram o professor Antônio Nova, um europeu do norte de Portugal, a ser o protagonista de um ensaio discursivo oral, onde eu extraio como coadjuvante o papel de estudante do Sul. Mas estamos aqui sentados um ao lado do outro, num diálogo que pode e deve ser estabelecido sem hierarquias. Como já nos disse Paulo Freire, pelo qual o professor Nova já escreveu e demonstrou seu apreço,
o educador também se faz um educando. Pais aprendem com filhos. As hierarquias impõem limites. Em um dos seus textos, o professor Nova discorre sobre a importância das experiências para a formação do professor. Aí a criatividade dele, no seu gosto particular de bailar com as palavras e as letras, será pelo P de professor e que não terei tempo de esmiuçar aqui. Mas ao falar da importância da autorreflexão desses professores que se constroem sujeitos críticos e ativos dentro da profissão, temos de ter em conta que todos nós carregamos histórias, memórias, aprendizados e sensibilidades únicas e que constituem diferenças valiosas que nos ajudam a complementar o que sabemos dentro de um limite de saber sempre em expansão. Na complexidade do mundo em que vivemos, temos de refletir sobre o que ponto a intolerância, a violência e a ignorância de saber e de alma não são reflexos das nossas recusas ao diálogo com os outros. Intelectuais e jornalistas emitem opiniões e análises, cultivam o hábito de falar pelos outros, editam os discursos de quem não pode falar, talvez como nos ensinam Ella Schreck e Robert Steen, tendo aí por inspiração a obra clássica da Spivak. Tenhamos de desaprender a falar pelos outros e aprender a falar ao lado dos outros para formar alianças. E para aprender a falar ao lado dos outros e formar alianças, a educação é o início, o meio e o fim. Por isso, a palavra que escolhi, não mais para iniciar, mas para encerrar esse meu comentário, é espelhar. Enquanto verbo e ação, espelhar reflete a educação que temos e a educação que queremos ter. O espelhar põe diante de nós a confluência de 4 tempos da história da educação. O tempo do passado, o tempo do presente, o tempo do futuro e o nosso tempo, que é o tempo da autorreflexão no sentido da nossa humanidade. Como bem escreveu o professor Nova, o que preocupa é o modo como o passado é presente, o modo como ele habita as nossas maneiras de estar, de falar e de pensar. É isso, eu tenho uma pergunta aqui, ousada, se me dá licença, não sei se posso fazer isso. Então, professor, a educação é uma questão que tem me incomodado na minha investigação, então eu vou aproveitar para fazê-la aqui. A educação para a cidadania global, ela tem sido apresentada nas publicações mais recentes da Unesco e está ancorada em um referencial conceitual que muito se assemelha aos da OCDE. Gostaria então muito saber do senhor como é possível promover uma educação para a cidadania global quando o próprio construto da cidadania global está inserido nos limites de uma universidade-negócio, de uma escola-negócio e de mentes estudantis-negócio. Não é uma pergunta, é uma afirmação, não é? Não é uma pergunta. Não, antes de mais agradecer muitas palavras, acho que são palavras muito, além de muito bem escritas, é sempre muito agradável sentir o pensamento discorrer nas palavras e agradecer muito. O tema da cidadania global é um tema muito difícil, como é evidente, pelas razões que coloca. Há pessoas a fazerem um excelente trabalho nisto. Um dos responsáveis de uma da cátedra da Unesco de Cidadania Global é o Carlos Alberto Torres, não é? E o Carlos Alberto Torres tem escrito muito sobre isso, inclusive também há cerca de 2 semanas em Paris desafiou-me a escrever um livro sobre isso na coleção que ele publica. Eu disse que não conseguia ainda, não sei, talvez um dia consiga, mas para já não consigo ainda. E é um tema que nos deve trazer muito. O Epstein disse uma vez uma coisa que eu repito com alguma frequência. Ele disse sobre as universidades, mas eu acho que nós podíamos dizer isso sobre a educação em geral. Ele perguntava, mas afinal para que servem as universidades? E ele dava esta resposta que eu acho absolutamente extraordinária para quem gosta de palavras, não é? Ele diz: as universidades servem para educar humanos por humanos para o bem da humanidade, não é? E ao colocar estas 3 dimensões, ele parece estar a dizer pouco, mas está a dizer muito, não é? Porque está no fundo a projetar a ideia da cidadania global também, numa ideia, enfim, de diversidade, de igualdade, etc., que é de facto o grande tema dos nossos dias. Isto é, nós temos hoje, o grande tema dos nossos dias é, na verdade, a concentração da riqueza e do conhecimento
nas mãos de cada vez menos pessoas, de cada vez menos grupos, não? Os famosos GAFA ou GAFAM, não é? Que estão hoje a concentrar, do ponto de vista dos dados, dos Big Data, não é? Que influenciam toda a nossa vida, não é? E do ponto de vista da tecnologia, nas mãos de pouquíssimas pessoas, um conhecimento tecnológico que, obviamente, vai definir muito do que nós vamos ser nos próximos anos. Como é que se trava este combate? É muito difícil. É muito difícil. É um combate muito difícil. Um combate muito desigual e é um combate muito difícil. Mas é um combate que tem que se travar dentro das universidades, com o conhecimento. E por isso é que hoje, para mim, o tema da Open Science, da ciência aberta, é indissociável dos temas da cidadania global, dos temas da inscrição da sociedade numa dimensão do conhecimento que não pode ficar apenas nas mãos de alguns. É uma pergunta impossível de responder, a pergunta que me faz, mas é uma pergunta que nos deve mobilizar do ponto de vista da nossa ação para o futuro próximo. Não temos oportunidade para debate. A doutora Rovena já fez aqui uma questão que se calhar englobaria muitas, não é? Que pudéssemos fazer. Renovo os agradecimentos ao professor Antônio Nova, à doutora Rovena, à doutora Isabel Menezes, ao Instituto de Educação. Passamos aqui 1h30, penso eu, bem agradável. Vamos todos no fim de semana pensar nisso. E vamos participar das próximas conferências itinerantes para continuar este debate e para continuar a fazer pontes no seio das ciências da educação. Fernanda, eu peço imensa desculpa de ter mesmo que sair, mas eu tinha dito às pessoas, na verdade a minha vinda aqui foi encaixada com um compromisso que eu tinha no Porto às 6h30, que já estava assumido há muito tempo, não é? Que eu não posso deixar de cumprir, e portanto eu não tenho mesmo nenhuma possibilidade de ficar aqui. Eu tenho muita pena, porque acho que é horrível vir falar e depois, fica a dívida para depois sair, não é? o próximo compromisso. Está bem, está combinado. Obrigado. Agradecimento a ambos com umas coisas simbólicas, mas não posso deixar de vos dizer isso, porque eu acho que há grandes sociedades e há sociedades grandes. E quando eu falei ao António e a outros colegas, ao Licínio, que vai fazer a próxima conferência, que nós íamos organizar essas conferências, e eu disse, olha, são umas conferências pelo país e vocês podem ficar descansados e onde dormir, na mala do meu carro, num saco de cama, não se preocupem, isto aí a gente organiza. E mesmo assim, eles achando, claro, que eu era um bocadinho tola, fizeram esta coisa de dizer que sim, mas para o António Nova, de facto, nós, para além destas prendas que temos para anos, temos uma coisa especial para o António Nova, e eu confesso que, sendo do Porto, não podia deixar de pensar numa garrafa de vinho do Porto, que eu sei que ele gosta, sendo verdade uma coisa, uma confissão que tenho que fazer. A primeira ideia que tivemos foi tentar comprar uma garrafa de vinho do Porto da data de nascimento do António Nova. Percebi que só que eu fosse presidente da Unesco é que Isto é uma maneira elegante de me chamarem velho, já perceberam, não é? A maneira mais elegante que eu tive até hoje de alguém me chamar velho. Desculpa, é um grande ano, é apenas por isso é uma grande colheita até no vinho do Porto. Portanto, o que nós temos aqui é uma garrafa do ano de criação da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, que é mais baratinha.